assim na terra como no céu. Esse pequeno trecho descrito no Pai Nosso é a representação de que temos no mundo físico, no mundo material, nas nossas circunstâncias, aquilo que criamos no nosso céu, ou seja, no mundo sutil, a partir da nossa mente. Mas quando eu penso em céu, quando você pensa em céu, é muito comum a gente pensar em paraíso, em abundância, em prosperidade. Pensar no céu é pensar em soluções, é pensar em prosperidade, é pensar em paraíso, é pensar em uma vida melhor, em um mundo melhor. E por que não fazer da nossa terra o nosso paraíso pessoal? Pensando nisso, eu quero apresentar para você, eu chamei de o céu na terra, vivendo o paraíso na sua terra, na sua jornada, na sua vida. Viver a sua vida do modo mais criativo possível, do modo mais abençoado e iluminado possível, que funciona como um descascar de camadas. A gente vai falar sobre assuntos específicos para o desbloqueio em uma reconstrução de vida, o modo como eu encontrei para inserir novas cognições no seu sistema interior, fazendo você não apenas aprender técnica, porque isso de fato não vai mudar a sua vida, mas reconfigurar o seu sistema cognitivo para você expressar a sua vida de um modo consciente, fluindo através de quem você realmente é, vivendo a sua missão de alma, vivendo aquilo que você nasceu para viver, desconstruindo camada por camada de profundidade o seu antigo eu e reinserindo camada por camada. O processo inteiro é um só, mas a definição de ir construindo de camada por camada, como se fosse literalmente uma cebola, a gente está como se estivesse descascando uma cebola, camada por camada, até entrar no centro do seu ser. Ali você começou a amolecer o coração novamente, voltar à sua sensibilidade interior, para você voltar a ter uma reconexão com o todo. Agora, um assunto praticamente será abordado da mesma forma, com o nível mais profundo de intensidade, o nível mais profundo de conhecimento, de entendimento, para que você entenda as camadas do teu ser que estão criando a tua vida ou que estão frustrando literalmente a tua vida, de profundidade de conhecimento das energias que estão presentes no teu ser. O Céu na Terra é um programa do qual eu gostaria sinceramente de lhe apresentar como um novo modo de viver sua vida, um modo vivo, um modo criativo. Reconstruir-se precisa ser para que você viva quem você nasceu para ser. Não adianta nada fazer um trabalho de reconstrução para continuar vivendo uma vida que não é, sem autenticidade, sem integridade, ou longe daquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para ser você, único, autêntico, original, exclusivo. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Arrancar todas as falsas identidades, ilusões e fantasias e entender com autenticidade quem você é, vivendo você mesmo a sua própria vida de modo criativo. Provavelmente o assunto que eu vou abordar aqui já foi dito por vários professores espirituais, mas a abordagem é particular e única, porque cada ser humano, assim que vai aplicar, aplica por sua cognição experimental. Escutar é divino. O que significa isso? Significa que o primeiro passo para acontecer qualquer tipo de transformação é o escutar. E olha só, escutar é diferente de ouvir. Ouvir, você, se não tiver nenhum tipo de problema auditivo, disfunção auditiva do seu ouvido físico, você querendo ou não querendo, você consegue ouvir. Escutar não é assim. Você precisa querer e você precisa aplicar bastante atenção, foco, concentração e muita vontade para conseguir captar a ideia, a mensagem por trás do que você está ouvindo. É completamente diferente. A transformação não acontece quando eu falo e você ouve, mas quando eu falo e você entende. Se você entende, você aplica, a tua vida transforma. Então, por gentileza, eu peço para você nesse momento que me escute. Escute para você entender.
Eu preciso que você entenda o que eu estou lhe dizendo nesse momento. Existem muitas tradições que falam a respeito do processo criativo. Claro, o processo criativo é matemático, é apenas um, a lei nunca muda, é imutável, Deus é para sempre. Tudo isso você com certeza já ouviu falar. Isso também é bíblico. Deus não muda. Gerações vêm, gerações vão. Nós estamos nessa transição de evolução, algumas eras, mas a lei é a mesma para todos. É a gente que vai evoluindo e se readaptando e adaptando às várias camadas da mesma lei. Só que cada escola espiritual, ela explica a mesma lei de várias formas. Penso eu que isso mais atrapalha do que ajuda. Seria muito importante que todo o planeta utilizasse a mesma linguagem para falar da mesma coisa. Assim a gente não teria tanta confusão no mundo. Algumas pessoas que estão estudando sobre um assunto, por exemplo, acham que aquilo ali é uma coisa totalmente nova, uma coisa que muitas vezes até faz ela acreditar que o que ela já sabe é errado, quando na verdade ela está estudando a respeito da mesma coisa que ela já sabe, que ela já aplica na vida dela, só que ela sabe com uma linguagem bem simples, uma linguagem bem básica, e ela está estudando a mesma coisa, só que em uma linguagem muito metafísica, muito difícil, muito complexa, e isso causa uma grande quantidade de confusão. Para que não tenhamos confusão aqui, de um modo geral, se eu pudesse explicar para você, por ter experimentado de modo prático a lei básica da vida, a lei cósmica da vida, esses princípios que regem a vida na minha própria vida, eu poderia resumir isso para você como 3 passos definitivos. Independente de onde você vai estudar isso, na escola ou professor espiritual com o qual você vai aprender isso, qualquer pessoa que experimentou a lei da vida, que entende o funcionamento da vida, as leis que regem o cosmos, a lei que rege o cosmos aqui na vida humana para a gente poder criar nossa realidade, a lei da natureza, lhe dirá exatamente o seguinte: existem 3 passos para que você transforme a sua vida de modo definitivo e com muito sucesso. 3 passos bem simples. O primeiro passo é: você precisa escutar. Escutar, eu vou falar em uma linguagem que talvez você já tenha ouvido falar. É o mesmo que caiu a ficha. Às vezes você está lendo um material, você está lendo uma Bíblia, você está lendo um livro de autoajuda, você está vendo uma palestra, um audiobook ou alguma coisa para ajudar você a revolucionar a sua vida. E aí você leu aquilo, você ouviu, você viu e parece que a coisa não está fluindo. Um belo dia, você inspirado vai lá ler novamente e parece que alguma palavra, algum texto, alguma frase lhe salta aos olhos como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo ou lendo aquilo ali. Naquele momento, você teve uma revelação. O que transforma a nossa vida não é conhecimento nem informação, é revelação. Revelação é o quê? É quando a gente escutou a mensagem por trás do que estava sendo dito. Houve ali uma conexão nossa com a mensagem, a gente conseguiu captar, a ficha caiu, aí a gente entendeu. Quando a gente entende alguma coisa, a única forma da gente aplicar, na verdade, alguma coisa na nossa vida é se a gente entender. Então, quando a gente entende alguma coisa, aí sim a gente consegue aplicar, por quê? Porque tem segurança. Muitas vezes nós, todos nós, que precisamos dar passos largos, ousados, nos baseando na fé, no processo de criação, processo de integridade, a gente muitas vezes, assim que começa o processo, ainda não entende o modus operandi da fé, a gente se lança naquilo, mas por ter um entendimento que a base funciona, a gente simplesmente se lança, porque a gente entendeu o processo. Enquanto a gente não entende o processo, a gente fica fazendo, mas a gente faz lá no fundo com a ideia de que aquilo não dá certo. Não dá certo por quê? Porque a gente não entende. A gente simplesmente não entende. Então esse é o primeiro passo da transformação. Você primeiramente precisa escutar o que está sendo dito para você. Você precisa escutar o que Deus está dizendo para você. Você precisa escutar que neste momento o que eu estou dizendo para você, o que o seu coração está dizendo para você, não o que a sua cabeça, lógica, seu ego está dizendo, mas o que a vida está tentando lhe dizer. Você precisa escutar, aprender a escutar. O segundo passo é contemplar, ou seja, internalizar aquilo que você escutou. Veja só, pensa comigo.
Você escutou a mensagem e aí, pouco tempo depois, você foi fazer as suas atividades, sua rotina, foi fazer as coisas referentes à sua vida e acabou se esquecendo a mensagem, acabou se esquecendo daquilo que você escutou, daquela instrução que o teu espírito te deu, daquela visão que Deus te deu. O que que adiantou? Isso vai conseguir transformar a tua vida? Isso não vai conseguir transformar. Daí que se fala da parábola das sementes. No texto conta que Jesus fala a respeito das sementes que, dependendo do solo na qual for lançada, ela poderá ou não brotar, poderá ou não crescer, se tornar uma planta, se tornar uma planta que dê frutos. É disso que se trata. Não adianta nada você escutar a mensagem se você não meditar constantemente naquela mensagem até aquilo se internalizar cada vez mais em você, até que se faça parte de você, se torne uma crença em você, se torne uma cognição, se torne algo em que você comece a expressar, que é o terceiro passo. O terceiro passo é o quê? Expressar, enriquecer com isso. Diz respeito ao engrandecer a própria vida, transformar-se, obter sucesso na própria vida, evoluir, elevar-se e trazer esse benefício não só para você, mas para todos aos que estão na sua vida, expressar, irradiar, enriquecer com isso. Então você, em primeiro lugar, escuta a mensagem, você entende, aquilo fez sentido para você, mesmo que pareça muito ilógico, porque as coisas sutis, as coisas do espírito parecem muito ilógicos para a nossa carne, para a nossa mente carnal, ainda assim você escutou a mensagem e você sentiu no seu coração que é aquilo. Depois você começa a meditar, ou seja, refletir, contemplar, internalizar aquela mensagem para que ela se torne um centro de poder dentro de você e você fique cada vez mais excitado a querer expressar, que é o terceiro passo. Quando aquilo internaliza dentro de você, se torna parte de você, então você expressa, como a sua vida, por exemplo. Você escutou que a prosperidade é divina. Então você internalizou tempo suficiente a respeito da prosperidade. Logo, você se torna, você expressa com a sua própria vida a prosperidade. Esses são os 3 passos básicos da transformação de qualquer pessoa para qualquer pessoa, de acordo com as leis básicas da vida. Ou seja, escutar, internalizar e enriquecer-se, enriquecer os demais com isso, expressando através da sua própria vida aquilo que você primeiro escutou, depois internalizou e se tornou seu modo de vida, o seu estilo de vida.